Amém. Agora sim, no nosso telão, o tema de hoje, como ter uma família saudável. Vamos todos falar isso? Vamos dizer, como ter uma família saudável. Fale assim com entusiasmo, família saudável. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para você, uma família saudável. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 24:3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Vamos falar sobre casa firme. Vamos falar sobre casa construída, edificada com sabedoria e inteligência. Feche seus olhos, oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, este culto é teu, estamos aqui por ti e para ti, tudo te pertence, nossa vida está nas tuas mãos, nossas famílias são tuas famílias, Senhor, e nós, fechando, ó Deus, esta série de mensagens maravilhosas, com este tema da família, em que crescemos no conhecimento, na graça, de formarmos famílias fortes, felizes, livres do mal, famílias vencedoras, famílias prósperas. Agora, Jesus, com este dia, fechando este tema, como ter famílias saudáveis. Queremos ver famílias saudáveis na tua igreja. Queremos ver, Senhor, famílias saudáveis deste povo, testemunhando da tua graça, da tua vitória para o mundo, para esta sociedade tão corrompida, tão destruída. Portanto, fala-nos, Pai. Usa minha vida nesta hora, os meus lábios, as minhas cordas vocais, tudo que eu sou, Senhor, para transmitir o teu recado do céu para cada família aqui representada, para cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente, por toda a nossa parte de internet, todos que estão conosco, recebam saúde nas vossas vidas e nas vossas casas, e que assim seja em nome de Jesus. Todos os amados de Deus digam amém e amém. Meus irmãos amados, filhos e herdeiros de Deus, mais que vencedores, fiéis à graça do Pai. Quando se é jovem, a tendência do jovem é pensar que tudo que um casal precisa é de amor. Todos nós um dia achamos que o amor, talvez todos, eu acho que me incluo nesse rol, que o amor era suficiente para tudo. Nós pensamos assim, eu quero casar com um príncipe encantado, pensam as moças, né? O amor é suficiente. Os moços, eu quero uma princesa encantada. E o que você tem? Eu tenho amor e isso basta. Todos nós fazemos planos, construímos sonhos, castelos. Se tiver amor, o amor é suficiente, não é? O jovem normalmente pensa assim, precisa apenas de um amor tremendo. Mas, quando se casa, depois que nós casamos, nós começamos a perceber que alguns componentes mais são necessários para nós termos uma família feliz, para que aquele casamento, aquela união, seja realmente saudável, estável, não é? Não é mais como se era quando se era jovem, que a gente pensava que o amor era o único ingrediente e suficiente para o casal ser feliz. Eu já pensei assim, já passei para o outro lado, mas depois, realmente, do casamento, depois que eu me casei, depois que os filhos começaram a chegar, depois que foi preciso mais cama, mais comida, mais roupa, colégios, faculdades, e curso disso, e curso daquilo, eu percebi que não era só de amor que a minha casa precisava. Nós precisávamos ter uma família saudável. Nós todos precisamos ter uma família saudável. E uma família saudável se constrói com muito mais do que amor. Amor é o começo, é a base, vai durar a vida inteira. Mas tem outros ingredientes que nós precisamos ter para ter uma família feliz e uma família saudável. Vamos voltar ao versículo 3, que diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma.
Uma coisa que nós precisamos todos de ter consciência é que não existem famílias saudáveis por acidente. Não existe. Uma família saudável é o resultado de ações sábias, de decisões sábias, feitas por casais e por pais sábios. É isso que é uma família verdadeiramente saudável. Às vezes, há casais que agem por instinto. Os casais acabam agindo por instinto, porque, amados, os pais não são formados, não vêm com um diploma de paternidade. As mães não vão para um lugar e saem com um diploma da universidade de maternidade. Há muitos pais, mães, casais, que aprenderam com o desenrolar das situações, com o dia a dia, com a vida, com a bagagem que tinham recebido da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, do tempo em que estavam na casa dos pais, enfim, do tipo de educação que recebeu. Então, as coisas acontecem meio que pelo instinto. Mas há pessoas que aprendem a agir com sabedoria e com conhecimento, com inteligência de Deus. Então, a nossa pergunta é: o que fazer para ter uma família saudável, uma família feliz? Porque saibam todos que não existe família perfeita. Amém? Não existem famílias perfeitas. Existem famílias felizes e famílias saudáveis. Famílias perfeitas é uma outra coisa. Então, como construir uma família saudável? A Bíblia diz que é com sabedoria e com inteligência. Logo, nós temos que ter sabedoria para construir uma família feliz. Nós temos que ter inteligência para que esta família se firme, se estabeleça. E como é que nós vamos aprender isto esta noite? Nós vamos aprender alguns passos que nós temos que dar para usar sabedoria, inteligência e construirmos uma família saudável e feliz. Primeiro passo: como pais, e hoje há uma palavra específica para pais, como pais, nós precisamos aprender a preparar os nossos filhos para a vida. Então, esse é o primeiro ponto a ser estudado hoje. Precisamos aprender a preparar os nossos filhos para a vida. As coisas que se aprendem em família não se aprendem em mais nenhum lugar, só em família. Onde se aprendem conceitos de educação? Como comer, como beber, como sentar, como falar, como usar garfo e faca, como respeitar pai e mãe. Isto tem que se aprender dentro da família. Todos nós temos que saber que quando Deus nos dá filhos, nós temos que prepará-los para a vida. Diz, preparar filhos para a vida. Diga isso. Porque tem gente que prepara ou não os filhos para si. Nós temos que aprender como pais a preparar os nossos filhos para a vida. Lucas 2,52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Quer dizer, Jesus é um exemplo. Como é que Jesus estava sendo criado? Jesus estava sendo criado em sabedoria. Então vamos aprender o que é sabedoria dentro do lar. Os pais têm que estar, por exemplo, atentos às questões mentais e emocionais dos seus filhos. Estar atento às questões mentais e emocionais dos filhos, isto aqui é sabedoria. Veja que Jesus crescia em sabedoria. Ou seja, Jesus crescia mentalmente, Jesus crescia intelectualmente, Jesus crescia emocionalmente. Jesus era saudável, ele crescia em sabedoria. Jesus crescia também, diz a Bíblia, em estatura. Ou seja, ora, havia um crescimento físico, no corpo físico, um desenvolvimento físico. Jesus crescia também em graça. O que é graça? Nas questões espirituais, Jesus também era saudável. Então, Jesus era saudável porque ele crescia mentalmente, culturalmente, intelectualmente, emocionalmente. Jesus crescia fisicamente. Jesus crescia nas questões espirituais, em graça. E Jesus crescia, diz a Bíblia, diante de Deus e diante dos homens.
Ou seja, Jesus crescia e tinha um testemunho. Tinha ali o aspecto espiritual, mas tinha também diante dos homens o aspecto social. Então Jesus era um ser completo e era totalmente saudável. Jesus tinha toda um crescimento em sabedoria. Filhos não são apenas para serem colocados no mundo. Porque ele já fiz a minha parte. Já concebi, agora meu filho está no mundo, e aí vamos ver o que acontece, vamos deixar que a sociedade ensine, que a escola ensine, que a igreja ensine, que não sei quem mais ensine. E os filhos não são só para serem colocados no mundo. Nós temos que criá-los com sabedoria. Porque nós, pais, somos responsáveis pela parte mental dos nossos filhos, pela parte emocional, pela parte física, pela parte social e pela parte espiritual. Tudo isso é nossa responsabilidade. E estes valores você vai aprendendo a cada dia com Deus. Estes valores você vai aprendendo a cada dia neste ministério. E tem que ser com a igreja. Porque, infelizmente, amados, a nossa sociedade já colocou Deus de lado há muito tempo. A Bíblia, para muita gente, é apenas um livro e não uma regra de vida. Então, vamos ver um pouquinho mais da nossa responsabilidade. Em Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o que você vai fazer com as palavras que você recebe de Deus? Tu as inculcarás a teus filhos. Tu, é você que vai inculcar no teu filho. Não diz aqui que é o bispo Rai, não diz aqui que é o governo, não diz que é a professora, não é o pastor, é você. Quem é tu as inculcarás? São os pais. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Os filhos aprendem vendo, por testemunho, pelo exemplo, pelas atitudes, pelos conselhos, pelo amor dos pais. É assim que se constrói uma família com sabedoria e com inteligência. Bom, como inculcar estes ensinamentos nos nossos filhos? Isto na prática, como fazer isto? Olha, são os pais que têm que ensinar os filhos, por exemplo, sobre relações em família, sobre o relacionamento. Quem é filho, o que é? Quem é pai, o que faz? Quem é irmão? Qual é a relação entre irmãos? Isso não se ensina. A criança nasce e, de repente, ela tem que chamar alguém de pai. Ela tem que chamar alguém de mãe. E se vem um depois, ó, aquela lá é tua irmã. Aquele é o teu irmão. O que é isso? O que é pai? O que é mãe? Todo mundo, quando põe um filho no mundo, acha que o filho vai entender o que é pai e o que é mãe. O que é irmão. Quem tem 2 filhos ou mais, já sabe o que acontece quando chega o segundo. O que acontece? Há uma disputa. Há ou não há? Há ciúme. Há briga por algumas coisas. Sai no tapa mesmo. Ou não? Até você educá-los e ensinar as relações entre a família, sai. Isso é meu? Não é meu. Quem você pensa que é? Quem é esse intruso que chegou? A casa era só minha. Aquele homem, aquela mulher, que eram pais e mães que me falaram, eram só meus. Agora tem um intruso na minha casa, uma intrusa. Então, normalmente, o que acontece com o irmão mais velho? Quer furar os olhinhos, morder, belisca, sai correndo, beija na frente de todo mundo, mas depois, se você bobear, vira o carrinho, vira o berço. Por quê? Quem é? Ai, meu querido irmão, pá! Você às vezes não vê um filho mais novo, roxinho de chorar. Quando você olha, quem saiu de perto? O irmão mais velho. Alguma ele fez? Alguma provavelmente ele aprontou? Beliscou, mordeu, deu um tapão, alguma coisa. Então assim, primeira coisa, praticamente, nós temos que ensinar os nossos filhos sobre relações em família. Porque há pais que saem 5 horas da manhã de casa e voltam para casa às 10 horas da noite. Quando eles saem, os filhos estão dormindo. Quando eles voltam, os filhos estão dormindo. E sábado, bispa? Sábado tem aquele joguinho de futebol. E tem pai que não leva os filhos para o joguinho de futebol. Eles não gostam. Ou são muito pequenos, ou sei lá o quê. Ou são meninas. E aí?
E o joguinho de futebol normalmente avança um pouquinho no horário, infelizmente, né? E aí as coisas vão. Domingo passa rápido demais e é dia da igreja. Então, como é que essas relações são estabelecidas entre irmãos dentro de casa? Ora, o ensino tem que ser com honestidade, amados, com verdade. Porque assim, tem muita família que os irmãos estão aos tapas, aos trambolhões. Um passando perna no outro, um pegando a coisa do outro, um batendo no outro. Os pais têm que falar, vocês são irmãos, vocês têm que se respeitar, vocês se amam, nós somos uma família. Essas relações vão ter que ser passadas pelos pais. Não se há de pensar que eles vão descobrir sozinhos que eles têm que respeitar aquela outra criaturinha, ou mais nova ou mais velha. Tem que se passar isso. Os pais vão passar isso, né? Porque é dentro de casa que se ensina os filhos a enfrentar os conflitos. E é bom que tenha conflito dentro de casa, porque é ali que eles vão aprender a ter respeito pelo outro, a saber equacionar situações difíceis, porque a vida é cheia de conflitos, amados. Se em casa não houver a base para que os filhos possam enfrentar os conflitos, sem se arrastarem pelos conflitos, ou serem arrastados pelos conflitos, então a família não tem sabedoria nem inteligência. Com exemplos do pai e da mãe, se estabelecem relações dentro de uma casa. Você sabe que tem lugares em que as crianças começam a crescer, por exemplo, e vão assistir um programa de televisão. E uma quer um programa, outra quer outro. Da mesma televisão. O que é saudável? Cada um ter a sua vontade, lógico que é saudável. Cada um lutar pelo que quer é saudável. Só que se tem que chegar a uma conclusão, não tem? Tem uma TV e tem duas crianças que querem programas diferentes. Estou dando exemplo de TV, poderia ser uma outra coisa. Ora, cabe aos pais, ao pai ou à mãe ou a ambos, chegar ali e falar, olha, nós vamos equacionar a situação. Nós vamos resolver a situação com elas. Não é meu, eu que vou ver, não porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Nós vamos ter que ajudá-las a encontrar uma saída para aquilo. Isso é um conflito que surgiu simples dentro de casa. Mas se a gente não ajudá-los e ensiná-los, a vida vai ter outros conflitos, eles não vão conseguir sair deles. Mas o que fazem os pais modernos? Deixa, estou trabalhando para comprar uma TV para um, uma TV para outro. Aí põe um num quarto com uma TV e outro no outro. Já começou separando os irmãos. Já começou deixando muito fácil, só que a vida não é fácil. Quando alguém estiver disputando alguma coisa aí fora, não vai ter um comprando para um e um comprando para o outro, um emprego para um e o outro arrumando um emprego para o outro. Vai se disputar, vai se ter conflitos. Precisa se aprender a lidar com conflitos e até com frustrações. Frustrações fazem parte da vida. E nós precisamos ensinar estas coisas dentro da nossa casa. Amém? Quem está entendendo? Então, com exemplos do pai e da mãe, se estabelecem essas relações dentro da casa. Depois das relações entre família, né, vem o quê? O caráter. Caráter se forma, amados. Caráter se forma. E se forma como? Nos hábitos. Caráter vem com hábitos. São os comportamentos, o caráter de um pai, de uma mãe, que passam aos seus filhos e formam o seu caráter. A mãe é uma escultura de filhos, sabia disso? Porque o filho está lá, pedrinha bruta. E a mãe vai ali esculpir, vai falar, vai inculcar, vai ensinar, vai pegar de volta, vai trazer, vai orientar, vai falar, vai de novo com aquilo. Ela está o quê? Esculpindo o caráter do seu filho. Digo a mãe, porque a mãe deve ser a pessoa que está mais junto dos filhos, mais durante o dia, enfim, mais disponível, deveria ser, não é? Porque criança é egoísta. Criança não sabe dividir a vida. Cabe aos pais inculcar e ajudar na formação do caráter de Cristo na vida dos filhos. Amém? Então, relações entre a família, os pais ensinam. Caráter, os pais com exemplo, com ensinamentos, comportamentos, ajudam a formar. Terceiro lugar, valores devem ser passados. Os pais têm que mostrar o que é importante para eles. Tem que mostrar isso para os filhos. Devem mostrar aos filhos qual é o valor, por exemplo, que eles dão ao dinheiro. Como é o dinheiro nesta casa? Qual é o valor que os pais dão ao trabalho? Qual é o valor que os pais dão ao sexo? Qual é o valor que os pais dão à obra de Deus? Como é que eles veem o mundo? Como é que eles veem o futuro?
Como é que vem Deus? Como é que vem a oração? Como é que os pais veem o ministério? Há valores que você tem que impregnar nos seus filhos dentro de casa. Sobre aborto. Porque se você não ensinar o que a Bíblia diz, o que é valor de Deus, amado, o mundo vai impregná-los dos valores do mundo. Por isso que os pais se chocam. De repente chega uma filha e diz, olha, eu estou grávida e eu vou fazer um aborto. Ou já fiz. Oh, meu Deus, meu Deus. Bom, os valores têm que ser passados pelos pais. Sobre o homossexualismo, sobre sexo no casamento, sexo seguro, sobre drogas, sobre idolatria, sobre esoterismo. São valores que os pais passam para os filhos. Você tem que ensinar os seus filhos que Deus não é uma opção. Deus não é uma opção. Deus é o único caminho, é a única verdade e é a única vida que eles vão ter. Não pode ter opção, amados. Deixa livre, deixa livre. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pais cristãos, tremam os céus, que dizem assim, olha, os meus filhos eu deixo livre. Entendeu, Ana Júlia? Eles seguem o que eles quiserem. Não, eu vou esperar. Quando eles crescerem, eles definem que religião eles querem seguir. Você está abdicando da sua responsabilidade? Se você deixar livre, tem alguém que vai lhes mostrar um caminho, se chama Satanás. E vai escravizá-los. Então, se você não se impõe como pai e como mãe, se você não impõe os valores da sua crença, que estão baseados na Bíblia Sagrada, você está declarando aos seus filhos, eu abdiquei da minha autoridade de pai e de mãe. Isto é muito mal. Isto é péssimo. Tem mães que dizem assim, meu filho tem 5 anos de idade. Eu disse, vamos para a igreja. Ele diz, não, hoje eu não vou ficar assistindo aqui o Faustão. Ô louco, bicho, ô louco, bicho, ô louco, bicho. E fica lá, ô louco, ô louco, ô louco. O filho cresce, o pai um dia chega e fala, filho, vamos para a igreja. Ô louco, pai, ô louco, pai. É isso. Ô meu, ô meu, ô louco, ô meu, ô meu. É o que o filho sabe fazer. E fala, 5 anos, bateu o pé, não vai. Não, o meu não tem 5 anos, tem 12. Eu já respeito, sabe, bispa? Ah, é? Isso é inversão de valores dentro da sua casa. O diabo já achou uma brecha. Troque hoje isso rapidinho, assuma a sua responsabilidade. Pai é você, não é o seu filho. Ah, não, mas eu deixo ele com o vizinho. O vizinho não é o pai do seu filho. Você é o pai do seu filho, você é a mãe da sua filha, do seu filho. Então, cabe a você colocar ali os valores que são os seus valores dentro da sua casa. Para quem gosta de estatística, 12% dos filhos, 12% dos filhos apenas falam com seus pais. Tem diálogo dentro de casa. 12% no Brasil. 15% apenas das mães falam com suas filhas sobre sexo. 15% apenas. Então, nós vivemos numa sociedade com uma televisão cheia de violência, cheia de sexo ilícito, crianças que matam na escola, adolescentes que quebram os braços de uma servente. Serve a escola, eles quebram a professora, quebram a servente. Pegaram uma diretora, os jovens pegaram uma diretora no interior de São Paulo, e bateram nela, arrebentaram ela inteirinha. Por quê? É porque eu tinha raiva dela. Esses são os valores que estão aí fora. Eu tenho raiva, eu bato. Eu tenho raiva, eu mato. Eu tenho raiva, eu escorraço. São os valores que estão entrando nas casas, pela televisão, pela novela, enfim, pela malhação, por todas essas aberrações que estão por aí. Então, recapitulando. Em primeiro lugar, precisamos preparar os nossos filhos para a vida. Segundo lugar, precisamos proteger os nossos filhos nas lutas da vida. A vida é cheia de tempestades. O jovem, ele é cheio de ilusões, amados. E a vida não é fácil. E eles precisam ser protegidos. Provérbios 14, 26 diz, no temor do Senhor tem o homem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Então, os nossos filhos precisam de refúgio. E os nossos lares tem que ser esse refúgio para os nossos filhos. Os nossos filhos, quando eles vão para a escola, quando eles vão para o colégio, enfim, quando eles vão para a faculdade, quando eles vão para a rua, para um estágio, para um trabalho, quando eles vão para o dia a dia deles,
Eles enfrentam muitas decepções, porque eles têm muita ilusão. Eles enfrentam também muitas tempestades. Tempestades físicas, tempestades emocionais, mentais, tempestades de relacionamento, né? O mundo está em mudanças constantes. O mundo muda todo dia. Sempre tem coisas novas, positivas e negativas. E nem sempre os filhos vencem. Nem sempre os filhos estão por cima em todo lugar. Nem sempre os filhos estão abafando. Nem sempre os filhos estão 100% em tudo. Nós, pais, temos que ser encorajadores para os nossos filhos. Especialmente quando eles perdem batalhas da vida. E eles perdem. Às vezes eles estudam, vão fazer uma prova, esperavam tirar 10, tiram 5. Isso é uma frustração. Porque ralaram, como diz, desculpa o termo. Mas ralei tanto, mãe perdi isso, não fui em tal lugar, deixei um amigo, não assisti, não participei. Eu tinha tudo para ir bem, tirei 5. Tirei 5? Meu filho, você pode melhorar, você vai ser capaz. Tirou 5, amém pelos 5. Tem 5 melhores do que 10. Pelo esforço, pelo que a pessoa investiu naquilo lá. Você sabe quantos jovens não passaram no vestibular e não vão mais prestar vestibular porque um pai disse, não passou na faculdade, fez cursinho, gastou dinheiro, não sei o que, você é burro. Você não vale nada, não serve. Aí a pessoa diz, não sirvo, acabou. Enterrou ali aquele sonho, aquela coisa da faculdade. Olha, amados, eu conheci uma amiga da minha filha, quando ela estava no colégio, num colégio desses de São Paulo, que aqueles que puxam para o vestibular, não vou dar o nome porque é muito grande, muito rico, cobra muito, não estão me pagando nada. É muito bom, inclusive. E prepara para entrar na faculdade, né? Então, os 3 anos de ensino médio, foram violentos. Aquele colégio tem prova todo dia, estuda todo dia, tem prova à tarde, tem aula de noite, tem aula de dia, tem aula de sábado, tem aula de domingo, tem simulado, tem coisa. E tem aquelas classificações, né? Nesses grandes colégios que já tem essa visão de cursinho, de a sala A, a sala B, os jovens sabem do que eu estou falando, né? Aí eu sou da A, eu sou da B, eu sou da C, dependendo das notas que vai se tirando, uma reclassificação e tudo mais. E a minha filha estava sempre entre essas 2 primeiras, A e B, A e B. Ninguém quer ficar. Quem é normal diz, eu não quero ficar na A, quero ficar na C, na D. Pelo menos você tem sossego. Na A, é todo mundo pressionado. Pressionado por quê? Pela concorrência. Em segundo lugar, pelos pais. A minha filha tinha uma amiga coreana, uma outra japonesa. Orientais são muito severos nessas coisas de estudo. A menina tirava 9,5, ela apanhava. Apanhava. Ela chegava no outro dia chorando, inchada, que apanhou. Por quê? Porque a classe A não pode tirar 9,5. Só 10. Apanhava, Carol. E aí tinham aquelas que tinham pena. Quando vinham as notas, quem tirava 8, 8,5 naquela escola, nessa sala, a menina japonesinha olhava, tirava 9 e começava... Nossa, você foi mal, eu tirei 9, 9,4, 9,8. E aí? Meu pai vai me acabar. Meu pai vai me pegar. Então nós estamos falando disso, amados. Nós estamos falando de pais que encorajam, não acabam com os filhos. Uma mãe que chama a filha de burra, de ignorante, topeira, ou débil mental. Mas isso não é saudável. Isso nunca vai trazer saúde para uma casa, para um filho, para uma família, de jeito nenhum. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Isso aqui se faz em casa, um levanta o outro. E os filhos precisam que os pais os levantem. Quando um filho chega, papai, eu tive problema na escola. Não aceitaram o meu trabalho, eu entreguei atrasado, fiquei com 0, não sei o quê. Não pode acabar com a pessoa, com a criança, com o jovem. Tem que ser incentivado. Nós preparamos filhos para a vida, mas nós também temos que ensiná-los e ensiná-los com o nosso lar como um refúgio para eles. A sua casa é o refúgio que você tem. A sua casa é o refúgio para os seus filhos. Tenha isto, por favor. Amém? Porque às vezes na casa da criança, na casa do adolescente, ele é amado. Mas ele vai para a escola e ele é hostilizado. Já aconteceu isso com milhares de pessoas. Até com nós mesmos. Não é verdade?
Você tem amor na sua casa, tudo. Você vai para a escola, às vezes, ou vai para um curso, você é hostilizado. A criança é muito ressentida com isso. Às vezes ela é amada em casa, ela é toda fofa. Vai para a escola, é um amigo que não gosta dela, que empurra. É uma criança que ela fica de fora. Criança tem muito isso, né? Separatista. Então, vai com uma turma. Você não. A criança é amada em casa, mas na escola ela está com problemas. Problemas de rejeição. Acontece muito quando começam aqueles times. Quem já viu aquele negócio? Vamos escolher na aula de educação física quem vai jogar futebol, quem vai jogar vôlei, quem vai jogar basquete, queimada. Já viu como é que é? Põe todas as crianças ou adolescentes na parede. Aí chama 2 bambambãs que vão ser os que vão escolher. Já viram isso? Aí começa. Vem a Mariazinha. Todo mundo. Aí vem o João. Vem a Antônia. Vem isso aqui. Vem isso aqui. E já viu como vão ficando as carinhas de quem fica na parede? Não é assim, Jorge? Aí aquele coitadinho não tem muita habilidade no futebol, tropeça nas pernas mesmo, né? Ele fica, sobra. Aí fica aqueles 2 falando, leva pra você. Não, fica pra você. Ninguém quer. Quando sobra ímpar, né? Leva pro seu time. Não, tá bom, o meu tá bom. Essa criança, ela precisa ter na sua casa um refúgio, porque ela tem problemas. Ela precisa saber enfrentar isso, ter ali, né, o cuidado, etc, etc. Então, nossa casa tem que ser o refúgio da estabilidade e do encorajamento. Quem recebe essa palavra? Amém. Então, se a sua casa sempre viveu no meio de uma tempestade, porque eu sei que há pessoas aqui dizendo, bispa, minha casa sempre esteve assim, tumultuada, não foi refúgio coisa nenhuma, ninguém foi preparado, nem eu, como pai ou como mãe, preparei meus filhos para a vida, sempre teve tudo tumultuado. Saiba hoje, em nome de Jesus, que nós temos tempo para corrigir tudo isso. Porque Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de novidade de vida. Deus pode fazer tudo novo. Você não sabe como, Deus sabe como fazer. Marcos 3:25 diz assim, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Ai, meu Deus, e agora? Amado, a graça de Deus reconstrói valores. E reconstrói valores dos maridos, reconstrói valores das esposas, reconstrói valores dos pais, reconstrói valores dos filhos, reconstrói valores das famílias. Agora, casa dividida é que não dá. Amém? Diga, casa dividida não dá. Diga, eu não recebo a minha casa dividida. Então, como é que a sua casa pode ser um refúgio para se viver no meio das tempestades? Primeiro lugar, ouça, você que é marido, ouça a sua esposa. Você que é esposa, ouça o seu marido. Vocês dois, ouçam os seus filhos. Não fiquem calados, só vendo TV. Agora não, peraí, a novela. Agora essa parte, a gêmea da... agora vão sair no tapa. Agora quem matou, quem não matou. Amado, eu não sei de nada. Eu não sei nem os nomes, estou aqui fazendo uma de quem sei muita coisa. Então, não fiquem calados só vendo TV. Agora é o jornal, quieto. Agora é o jogo do Brasil. Nossa, o Brasil está jogando um bolão, cala a boca. Ouçam seus filhos, abracem os seus filhos, amém? Manifeste o seu afeto, seja uma pessoa positiva, ajude quando os seus filhos estiverem com problemas e principalmente quando eles estiverem com problemas. Família saudável não ignora problemas de nenhum membro da família, amém? Tem problema, o problema é nosso, ok? Porque tem gente que fala assim, não, o problema é dele. Não, meu amado, você está equivocado. Não é do seu filho, o problema é seu. Se um filho meu tiver um problema em casa, o problema não é dele, o problema é nosso. Nós somos uma família, ele é meu filho, ele está num refúgio, ele tem uma casa, ele tem um pai, tem responsáveis por ele. E nós precisamos prepará-lo para a vida, como nós precisamos também encorajá-lo nos momentos difíceis, nos momentos aflitivos. Amém? Então, os problemas da sua família são seus. De qualquer membro da família isoladamente, são seus problemas. Então, vamos lembrar. Primeiro lugar, prepare os seus filhos para a vida. Segundo lugar, proteja os seus filhos na hora das tempestades. Tenha um refúgio na sua casa. Terceiro lugar, deixe seus filhos serem felizes em casa. Oh, meu Deus! Lar não é empresa.
Lar não é repartição pública. Lar não é quartel, amados. Lar não é banco. O que mais que é ruim? Tem regras. O que mais? Sei lá, lar não é FEBEM. É lar. Amém, gente? Amém. Então, lar é lar. Então, lar é o lugar onde as pessoas da família têm o direito de dar risada. Lar é um lugar onde as pessoas da família têm o direito de falar. Lar é um lugar onde as pessoas da família têm o direito de relaxar, de brincar, de deitar, de tirar o sapato, de andar de meia. Isso é lar. Lar é o lugar onde nós temos o nosso, sabe, a nossa vida, o nosso encontro com o nosso eu, com os nossos queridos, com Deus, o lugar que Deus preparou para a gente relaxar, para a gente ser feliz, para a gente ficar à vontade. Amém? Amém? Porque tem lares por aí. Exatamente. A criança entrou com a mochila cansada da escola o dia inteiro estudando, largou a mochila. Não, senhor. Sim, mamãe. Sim, papai. Tirou o sapato. Onde vai deixar esse sapato? Amados, nós não temos que ter bagunça em casa. Ninguém está pregoando isso, não. Entendeu? Não tem que ter. Não é para ter sapato mesmo jogado, roupa suja na sala. Não é isso que nós estamos falando. Agora, a nossa casa é um lugar de relaxarmos. É um lugar que a gente chega. Ou alguém aqui nunca chegou em casa com bolha no pé, abriu a porta e disse, ai, aleluia, glória a Deus. Não? Alguém nunca fez isso? As mulheres sabem do que eu estou falando. Você vem com os dedinhos apertados, joga a bolsa para um lado e diz, ai não, é minha casa, não pode ter a bolsa no sofá. Afofa a almofada, afofa a almofada, afofa a almofada. Ah, meu Deus. Isso é casa ou uma vitrine para vender móveis? Não é verdade? Então, lar é essa coisa, sabe, gostosa, essa coisa boa. Tem que deixar os filhos se sentirem à vontade. Porque a vida já é tão difícil, amados. A vida já é tão dura, tão amarga. Imagine se o lar não tiver graça. Se for sem graça, só tiver aspereza. Então, deixe os seus filhos serem felizes em casa. Amém? Tem irmãos rindo lá no fundo. E tem filho dizendo, ai, ainda bem que meu pai veio hoje. Aleluia! Glória a Deus, eu te amo, bispinha do meu coração. Salmos 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Olha, herança do Senhor são os filhos. Não diz, coisa complicada são os filhos. Não diz isso na Bíblia. Se Deus nos deu uma herança, é para nós desfrutarmos da herança. Os filhos são a nossa herança. É para desfrutar dessa bênção. É bênção, filho é bênção. Diga, filho é bênção. Olha alguém do teu lado aí, saiba primeiro se tem filho. Diga, teu filho é uma bênção, tua filha é uma bênção. Amém. 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 Quem é filho aqui, diga, eu sou uma bênção, papai. Eu sou uma bênção, mamãe. Aleluia. Amém, Maurinho? É para desfrutarmos da bênção, é para desfrutar dos filhos. Amados, desde os meus pais, desde quando a gente era criança, nós ríamos muito em casa. Ríamos, mas nós ríamos, nós sabíamos de que estava rindo. O bispo diz até hoje, é só juntar eu, a Silmar e o Bill, e agora o resto da família. Nós rimos muito. Meu pai ia para o sítio com a gente, voltava do sítio dirigindo, e eu e a Silmar atrás, principalmente nós dois. E meu pai, meninas, parem um pouco. Quanto mais ele falava, mais a gente dava risada. A gente ria, e ria, e ria. E meu pai dizia, vamos lá catar espiga de milho. E vamos, que espiga engraçada. Era tudo muito fácil, tudo muito engraçado. A gente brincava de casinha, amados. E a gente ria muito. Nós pegávamos bonecas de verdade. Bonecas. Nós colocávamos fraldas nas bonecas. Mas como nós sempre quisemos viver a realidade, a gente amassava feijão e punha na fralda da boneca.
Verdade! E os meus pais apoiavam e diziam, isso mesmo, o nenê fez cocô, vai, troca a fralda do nenê. A minha casa era muito assim, muito engraçada. Era real mesmo, sabe? Era real, era tudo muito envolvente. Aí depois a gente sai de casa, tal, mas casamos, vieram os filhos. E com os nossos filhos amados, tem gente que se imaginasse o que era a nossa casa, dizia, isso não é casa de bispo. É casa de bispos saudáveis, é casa de família que é refúgio, que é gostoso de ficar. A gente tem prazer de estar na nossa casa, de estar juntos. Os filhos têm prazer de voltar para casa. Por mais atrações que tenham, mais coisas para fazer, nós brincamos muito com eles. E nós brincamos desde pequenos. Amém? Tem que pinar pipa, nós empinamos pipa. Tem que rolar no chão, a gente rola no chão. Tem que fazer o quê? Tem que fazer, nós fazemos. Ah, vamos viajar. Ai, vai ter, o que era aquele negócio de lama? Que eu nunca me vi que nós se metemos naquilo. Os meninos queriam ir numa caçada, numa jornada pelo mato afora, e todo mundo vinha depois de banho de lama. E nós fomos juntos. Ninguém se reconhecia, era todo mundo de lama. Sempre brincamos, sempre rimos. Amado, nós temos que ter esta coisa gostosa. É na família, é com os pais, é com os filhos que a gente se diverte, que a gente tem a parte boa daquilo que a gente está fazendo nesta terra. Amém? Vocês estão entendendo? Amados, bispo, acho que hoje nós espantamos todas as ovelhas desse ministério. O bispo chora de monte, a bispa conta que punha feijão na fralda das bonecas, e agora, oh meu Deus. Amados, nós tivemos uma infância feliz. Os nossos filhos tiveram e estão tendo uma infância, uma adolescência felizes. Amém? Tem que brincar. Você brinca com seus filhos? Meia dúzia de amém. Deuteronômio 16:11. Parte A diz assim: alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus. Tu, teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua empregada e o teu empregado que moram na tua casa. As pessoas que estão na casa têm que ser alegres. Amém? Tem que ser aquela festa, amado. Todo dia em casa é festa. Os irmãos não sabem, o bispo falou, a hora que nós saímos daqui, meia-noite, nós conversamos até 1h30, 2 horas. Se a gente sai a 1, a gente conversa até as 3. As minhas noites são sentadas na minha cozinha com os meus filhos, quando o bispo vai dormir que não aguenta mais. E nós rimos, e nós conversamos, vamos comer não sei o quê. Ai, já deu fome de novo, nós não dormimos. Se não dorme, a nossa teoria é assim. Renata diz, mamãe, se não dorme tem fome, tem que comer. Então vamos fazer algo para comer. Sempre nós estamos assim, vem ver não sei o que eu descobri no computador. Aí nós vamos lá e... Já está todo mundo dormindo. E nós... Aí vai dormir um, outro fala de um quarto, o outro vai para o outro. A gente brinca. Por quê? Porque alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, a tua filha, o teu servo e a tua serva. Até quem trabalha em casa, amado, brinca com a gente. A gente vive, assim, num refúgio feliz. Você tem que aprender a fazer isso com os teus filhos. Porque se um filho chega em casa e encontra um lugar amargo, ele não vai ter prazer de ficar nessa casa. E tem muitas famílias que estão perdendo seus filhos por tornarem o local mais gostoso que existe um lugar amargo, um lugar ruim de estar. Amém? Lar é para isso, é para você se alegrar. É para contar história. Conte história. Quem não contam mais história para as crianças? Ei, sabe o que os pais fazem? Compram um DVD. Não é? Ah, põe a criança lá, vai ter uma historinha aqui. E já saiu o Shrek 3. As crianças já estão assistindo, já está todo mundo vendo. Não é? No meu tempo a gente ouvia história. E eu contei história para minha filha e para os meus filhos. E a Renata era muito, muito danada. Eu contava história. E ela não dormia, e eu estava dormindo. E eu contava história. E ela gostava muito de uma história que chama de João e Maria. Que joga migalha no caminho. Sabe qual é essa história, não é? Que depois eles encontram uma casinha de chocolate. E quando eu estava com muito sono, eu abreviava a história. E eu dizia assim, então, eles acharam lá, não sei o quê, e aí eles viveram felizes. Não, você não falou da casinha de chocolate. Era uma casinha de chocolate, então lá morava uma bruxa malvada, tal, e aí as criancinhas chegaram lá, mas tinha um plano, elas iam ser soltas. Você não falou como eram as paredes da casinha. Porque quando a gente tem paciência, você fala que a casinha é feita de morango, a parede é de chocolate, não sei o que, é feito de sorvete. Então, amados, nós tivemos, quem mãe sabe que eu estou falando, né?
A gente tem que ter esse tempo. Se você me perguntar, e as noites de sono pingado? Valeram a pena todas elas, amados. Vale a pena, você está construindo e você está usufruindo da herança que Deus te deu. É felicidade para os pais você poder gastar tempo com seus filhos. Amém? Então, amém, amém. Olha só. Eclesiastes 11:8, para a gente ir acabando. Vamos lá. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Se você viver muitos anos de vida, alegre-se em todos os anos da sua vida. Regozije-se. Tenha prazer de estar vivo. Quem tem prazer de estar vivo, diga amém. Amém. Amados, nossos filhos não estarão conosco para sempre. Você já se deu conta disso? É um tempo. Se você não se regozija quando os seus filhos estão com você, um dia eles crescem e eles vão construir as famílias deles. E seguem a vida. Esse é o rumo. A casa vai se esvaziar um dia, igreja. Agora deixe a porta aberta, a passagem livre, para depois eles virem ao menos te visitar, te abraçar, compartilhar das grandes vitórias que Deus vai dar, porque com certeza eles têm uma família saudável. Amém? A porta tem que ficar sempre escancarada. Filho, aqui continua sendo refúgio. Agora não só para você, para tua mulher e para a turminha toda. Ou para você, para teu marido e para a turminha toda. E o papagaio e a galinha, a sogra podem vir também, que serão bem-vindos. Amém? Amém? Isso é lar. Último lugar, crie os seus filhos com Deus. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós é que temos a responsabilidade espiritual com os nossos filhos diante de Deus, amados. Isso é mandamento. Você é que modela os seus filhos com aquilo que você crê. Se você crê certo, seus filhos estarão sendo modelados certos. Então, dê testemunho aos seus filhos. Diga o que Deus fez na sua vida, como você conheceu Jesus, o que é Jesus para você, quantas coisas Deus já fez. Conte. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Ensine o temor do Senhor aos teus filhos. Ensine aos teus filhos sobre os fundamentos do cristianismo, o que é a base da nossa vida. Eu pergunto para a igreja: Jesus é familiar na tua casa? Ou é um estranho? Jesus é familiar? Vocês oram juntos nas refeições? Vocês oram ao sair de casa? Vocês falam sobre a palavra de Deus? Vocês comentam sobre o culto? Vocês dão graças a Deus quando o salário chega? Isso é ter Jesus familiar em casa. Porque se Deus é o Senhor do seu lar, saiba, famílias saudáveis se constroem, não são acidentes. Famílias saudáveis são edificadas pela palavra de Deus, mas acima de tudo, por pais que vão levar esta palavra. Pais sábios, que fazem coisas sábias e que têm um compromisso sábio com Deus. Eu termino com Josué 24:15, que diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Deus disse, e ao povo do Senhor ele declarou: se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amado, que o mundo escolha quem eles querem servir, mas eu e a minha casa, e você e a tua casa, nós serviremos ao Senhor. A sua casa tem que servir a Deus, a sua família tem que ser dedicada ao Senhor. Amém? Procure ser sábio em casa, não falte aos cultos, se envolva, aprenda com este altar. Se você colocar o amor que você achava que era o único ingrediente, mas deve existir sempre, amor, mais conhecimento, mais inteligência, você e a sua família serão saudáveis, felizes, plenos, fortes. Sua família vai ser luz. E mais do que escola, faculdade, dar alguma coisa, casa, comida e roupa lavada, mais importante do que tudo isso é ter Jesus. Porque com Jesus nós chegamos onde Ele tem preparado para nós. Bispo, eu não tenho filhos. Eu vim nesse culto, escutei tudo lindo, maravilhoso, mas não tenho filhos. Como é que fica? Muita gente na internet talvez esteja ali ouvindo, não tem filhos. Mas você tem uma natureza maternal. Você tem uma natureza paternal. Então ame as crianças que Deus colocou ao seu redor. Compartilhe os seus anos.
Se você não tem com quem compartilhar de crianças suas, compartilhe com crianças da igreja. Compartilhe com os jovens da igreja. Tem jovens na nossa igreja que não têm família. Tem jovens na nossa igreja que os pais não frequentam a igreja, não estão nos caminhos do Senhor. Eles precisam de amor, eles precisam de atenção, eles precisam de encorajamento, eles precisam de tudo isso que eu falei aqui hoje. Muitas crianças e jovens precisam do nosso amor. E você pode dedicar o seu amor àqueles que estão esperando que Deus coloque você no caminho deles. Então, pratique o amor. Não esteja nunca ocupado para amar. Não esteja ocupado, você que tem filhos, não esteja ocupado para os seus filhos. Para os seus filhos você sempre está livre. Às vezes eu estou fazendo 500 coisas ao mesmo tempo, envolvendo a minha vida pessoal, minha vida como esposa, minha vida familiar, a minha vida ministerial. Mas quando um filho chama, mamãe, me ajuda, eu largo tudo. Eu sempre tenho tempo para os meus filhos, sempre, porque o pai sempre tem tempo para esta filha aqui. Então eu aprendi com meu Pai Celestial a dar tempo aos meus filhos. Nunca que eles me chamaram, eles ouviram, eu não posso, se vira, procura outra pessoa. Eu digo, sempre, eu vou até as últimas consequências, mas os filhos são a herança que Deus deu para a minha vida. Então, prepare seus filhos para a vida, proteja os seus filhos das lutas da vida, dos conflitos, faça da sua casa um refúgio. Por favor, em nome de Jesus, não transforme sua casa num quartel-general, mas que seja um lar realmente, um local de paz, de sossego, de relaxamento, enfim, de prazer. E, por último, mostre Jesus aos seus filhos. É sua responsabilidade. É assim que se constroem famílias saudáveis. Casais e famílias foram restaurados por esta palavra que nós terminamos hoje. Palavras que estão sendo recebidas em coração de terra boa. Eu dou glória a Deus. Todos nós estamos aprendendo a amar de verdade, a ser cristãos da graça de Deus, a ter o maior bem desta terra, que são os nossos filhos, tratados pelo Todo-Poderoso. A nossa família é uma família invencível. E este é o ano de grandes conquistas. Nós estamos reescrevendo a história de famílias felizes neste país. Sabedoria e inteligência constroem e firmam uma família saudável. Que assim seja na sua casa, porque assim disse o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Amém. É hora de você orar. O Bispo Rai vem aqui dirigir a oração final. Vem deixar a bênção da família sobre a sua casa. Você já tem, pela fé, uma família saudável. Recebe? Recebe em nome de Jesus? Quem vai dar um abraço gostoso nos seus filhos hoje, na sua filha? Se estiverem perto, Amém. Se você for encontrá-los. Aleluia. Ou então, dê um telefonema, faça alguma coisa se eles estão longe. Ou quando encontrá-los, põe em prática o que você tem aprendido. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, ó Deus, por mais esse culto, por mais esta reunião, Jesus. Por mais esta oportunidade que a Tua palavra foi exposta, Jesus. E obrigado, ó Pai, pelos ensinamentos que nós recebemos diretamente do Teu altar, diretamente do altar da Tua graça, Jesus. Ó Deus, eu te louvo, ó Pai, eu te agradeço pela família que Tu me deste, ó Deus. Pela família, ó Deus, saudável que eu tenho em Ti, Jesus. E eu quero ver esse sentimento, Jesus, manifestado na vida de todos os meus irmãos. Daqueles que se encontram nesse santuário e também aqueles que nos assistem através da internet. E daqueles ainda que vão ouvir essa mensagem em CD, ó Pai. Ó Pai, eu declaro, Jesus, que as famílias serão saudáveis, ó Deus. Ó Pai, que os ensinamentos que a Tua palavra traz, Jesus, serão praticados, ó Deus, que nós teremos amor, que nós seremos unidos, ó Deus, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, ó Deus. E que o Teu nome seja honrado sempre, ó Deus, pela prática da palavra, Jesus, dessa palavra bendita, abençoada, a graça de Deus, que grandes benefícios tem trazido à vida de todos nós. Por isso nós saímos desse santuário nesta noite, ó Pai, com o nosso espírito e o nosso coração alimentado com essa graça genuína, poderosa,
um alimento saudável, Jesus, consistente, Amém. que tem chegado até a nossa mesa, Jesus. Glória a Deus. Sempre, a cada dia, Aleluia. que nós entramos por estas portas, ó Sim, Deus. Jesus. Eu te louvo, ó Pai, pela vida do nosso ministério, Amém. pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, ó Amém, Deus, Senhor. pela família apostólica, pela vida da bispa Solange, ó Deus, pela vida dos meus filhos, ó Deus, da Renata, do Natan e do Fernando, ó Deus, por essa família bendita que tu me concedeste, a honra, Jesus, de ser o chefe, de ser o pastor da minha casa. Glória Por a isso eu declaro, Jesus, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todas as famílias deste lugar, desse Amém. ministério. E aqueles que recebem este ensinamento e essa profecia na sua vida, digam amém, Amém. e amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós queremos todos recebam com alegria o William e a Mônica, que estão chegando de lua de mel. Louvado Amém. seja Deus, Glória a bem-vindos. Deus. Também lá embaixo, daqui a pouco, tem um bolo para festejarmos o 2º aniversário de casamento do Sérgio e da Simone. Estão convidando toda a igreja. Parabéns, Sérgio e Simone, 2º ano. Graças a Deus pelos casamentos que nós temos realizado aqui, casamentos prósperos e abençoados. E eu lembro a igreja que na próxima quinta-feira será consagrado a pastor da Cristo Vive São Vicente, nosso querido diácono Canai. Não falte, venha para uma linda festa aqui, para a glória do Senhor. E diga quem está ao seu lado: você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém. Você terá uma família saudável. Em nome de Jesus. Toda minha força e entendimento.
Aleluia! Boa noite a todos. Vá em paz, em nome de Jesus. Até amanhã no estudo bíblico. Não perca e diga quem está ao seu lado: você e a sua casa servirão ao Senhor. Boa noite a todos.